Fala galera, tudo beleza com vocês? Então, na aula de hoje a gente falaremos um pouco sobre os instrumentos de medida, certo? E ao longo da aula também mostrarei para vocês os instrumentos é, mais utilizados no em nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Instrumentos de medidas elétricas. Bom, os instrumentos de medidas elétricas a gente pode dizer que são equipamentos, certo? Utilizados para medir grandezas elétricas num sistema, num sistema elétrico, certo? Ou seja, em prática, a gente utiliza esses equipamentos para para fazer as medições das grandezas propriamente ditas, certo? Nós utilizamos esses aparelhos para realizar medições onde os sentidos humanos, certo? Os sentidos humanos não conseguem sentir ou mensurar tais grandezas, certo? Existem vários instrumentos de medidas elétricas e de diferentes formas e de diferentes estilos e formas, certo? Dentre essas variedades de equipamento, a gente encontra os principais que são o amperímetro, o voltímetro, o watímetro, o ohmímetro e o multímetro. E aí a gente vai ver, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver o amperímetro e o voltímetro. E nas aulas posteriores a gente verá um pouco sobre o watímetro, o ohmímetro e o multímetro, certo? Sem falar também que vou, vou tentar produzir para vocês uma pequena simulaçãozinha de um esquema, de um circuito onde eu utilizo um multímetro, certo? Então vamos dar continuidade. O amperímetro. Bom, o amperímetro é um instrumento de medida usado para medir corrente elétrica, certo? Em um circuito. O funcionamento de um amperímetro se dá por meio de um galvanômetro, ou seja, como aqui na figura da esquerda a gente vê um esquema de um galvanômetro, certo? E aí a gente pode ver que existe uma bobina no eixo em que está o ponteiro, certo? Bem aí no meio entre os ímãs tem uma bobina, certo? Sendo assim, quando a corrente elétrica passa por essa bobina, há também uma produção de um campo magnético, de maneira que é, de maneira que ela pode ser repelida, pelos ímãs, fazendo assim o ímã, aliás, fazendo assim o ponteiro indicador de escala se mover, certo? Aqui na imagem da direita a gente tem um amperímetro, a imagem de um amperímetro analógico, que esses equipamentos analógicos atualmente raramente a gente vê, né, engenheiros e técnicos utilizando esse equipamento de maneira analógica. Hoje em dia é mais os equipamentos mais digitais, certo? Isso aqui.
Então existe uma diferença entre o amperímetro real e o amperímetro ideal, certo? O, o amperímetro real ele possui uma resistência elétrica interna, certo? Ou seja, o amperímetro real comumente eles são os mais utilizados atualmente, certo? Para efetuar a medição das correntes. Esse tipo de amperímetro ele não é perfeito como dá para se notar, certo? Ou seja, ele tende a possuir uma resistência interna que faz com que o equipamento tenha uma capacidade de se opor ao movimento das correntes elétricas, afetando assim a medição realizada pelo aparelho. Já o perímetro ideal, ele não possui essa resistência elétrica pelo fato desse amperímetro ideal ser um modelo idealizado para estudo, certo? Então, o amperímetro ideal a gente pode dizer que é um aparelho que, ao ser utilizado, ele não mostrará interferência na medição da grandeza em questão. Ou seja, ele não vai possuir uma resistência interna. Logo, ele não se opõe à passagem da corrente, certo? E aí, a gente tem o cálculo para a medição das correntes elétricas, certo? Matematicamente é descrito dessa forma aí. A gente, pela primeira lei de Ohm, certo? A gente temos que a resistência é a razão entre a tensão e a corrente. Então, ao isolarmos I, que é a corrente, nós então encontramos a corrente a partir da razão entre a tensão e a resistência, certo? O equipamento voltímetro é um instrumento utilizado para medir tensão elétrica, certo? Tensão elétrica ou DDP, como também é comum ser chamado, certo? Seu funcionamento também é a partir de um galvanômetro, assim como o amperímetro funciona a partir de um galvanômetro. O voltímetro também tende a utilizar o mesmo princípio, certo? Ou seja, ele vai possuir uma bobina entre os ímãs, como foi esquematizado na imagem anterior. Ele vai possuir uma bobina entre os ímãs, na qual haverá uma passagem de corrente, certo? Então a corrente é levada até a bobina, onde haverá uma rotação dessa bobina, certo? Proporcionalmente à intensidade dessa corrente elétrica, fazendo então com que o ponteiro do voltímetro se mova, certo? Indicando a escala na escala do equipamento, certo? E aí, assim como o amperímetro, o voltímetro também possui o voltímetro real e o voltímetro ideal, certo? O voltímetro real, que é o que a gente utilizamos no dia a dia, pelo menos de um engenheiro e de um técnico, o voltímetro real ele necessita possuir uma resistência interna
alta, bem alta, certo? De maneira que ao ser inserido no circuito, não tenda a modificar as características deste, ou seja, não tenda a alterar os valores da medição, certo? Já o voltímetro ideal, a resistência elétrica do voltímetro ideal, ela tende a ser infinita, certo? De modo que quando há passagem da corrente, o valor dessa corrente seja nula. Sendo assim, essas características permitem a não interferência do voltímetro na medição, certo? Então, essa aqui foi a primeira parte do vídeo, certo? Vou iniciar agora a parte segunda, que aí eu venho falando sobre o watímetro, ohmímetro e multímetro, certo? Até já!